Com o jornalista Cristiano Machado, que vai bater um papo aí com quem, Cristiano? Quem são seus convidados de agora? Gleice, nós conversaremos agora com um dos grandes nomes do agronegócio brasileiro. Ele foi eleito um dos mais influentes do setor no Brasil e ele fala da situação do agronegócio hoje e o que esperar no pós-pandemia. Ele trata também da situação do setor de máquinas agrícolas e explica qual o ritmo da digitalização e adoção de novas tecnologias em 2020. Eu falo do CEO, presidente da John Deere, Paulo Renato Hermann, que a AgroTeams 100% Digital 2020 tem o prazer de contar com essa experiência e tudo aquilo que ele vai relatar. São 40 anos de experiência no agronegócio, nesse setor, conhece muito bem e terá muito a contribuir conosco, a vocês que estão nos acompanhando aí pelas principais plataformas da agroteams.to.gov.br. Dr. Paulo, primeiramente, muito bom dia e muito obrigado por sua disponibilidade e a participação na AgroTeams 100% Digital 2020. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Cristiano. É um prazer enorme atender a este convite. Lamentavelmente, esse ano a gente não vai poder fazer face-to-face, né, cara a cara, como a gente gosta de fazer, mas nós descobrimos uma outra maneira de trabalhar, que é esta maneira virtual, que também está funcionando muito bem. De, infelizmente, não podemos tê-lo aqui no Tocantins, aqui em Palmas, na AgroTeams 2020, que é a pandemia, o coronavírus. Gostaria que o senhor falasse sobre, em meio a tudo isso que está acontecendo devido à pandemia, os produtores e empreendedores do campo, eles mostraram ao mundo, isso eu falo dos produtores brasileiros, que o país é confiável e, acima de tudo, responsável na sua meta, no seu objetivo, que é a produção agrícola, é a produção de alimentos. O agro, de fato, não parou. E, em meio a essa pandemia, mostrou sua força e a importância para a sociedade. Principalmente, doutor Paulo, a sociedade da área urbana. Até alguns críticos do setor. O campo manteve a produção de comida e conseguiu, em meio a todas as restrições, a tudo aquilo que vem acontecendo já há 2 meses, o campo produtor, o homem do campo, a mulher do campo, cumprindo o seu papel, doutor Paulo. Esta é uma questão muito interessante, Cristiano, e é bom que você traga ela logo no início da nossa conversa, para que fique claro de que o agricultor sempre foi essa pessoa que tem uma atividade familiar, ele tem responsabilidade ambiental, responsabilidade social, responsabilidade com a sociedade, né? E desta vez não foi diferente, né? Todo mundo também preocupado com a proteção a esse vírus, a esse inimigo invisível. Eles implantaram também protocolos de distanciamento controlado, higienização, mas continuaram trabalhando. E só por conta disso é que nós não tivemos nenhuma solução de continuidade. Os nossos supermercados continuaram com as gôndolas cheias, né? E nós exportamos nos meses de março e abril a maior quantidade de grãos e de proteína animal de todos os tempos. Então, nós demos uma demonstração. Eu não sou muito de falar de que isso foi uma revanche. Na verdade, nós somos o que nós somos, né? A natureza nos ensinou ter essa relação saudável e isso se mostrou desta vez. O agro, teve agora, eu li essa semana, o agro brasileiro foi considerado o mais eficiente do mundo nesse momento de pandemia, porque foi o país que melhor conseguiu suprir as necessidades desse grande contingente urbano que ficou em lockdown e pôde abastecer sem precisar. Eu me lembro que nos primeiros dias houve um corre-corre em supermercado, todo mundo comprando coisas que com medo que pudessem faltar, e depois rapidamente
perceberam de que não iria haver solução de continuidade, né, e nós continuamos. Isso foi muito importante porque houve um trabalho forte do Ministério da Agricultura, do Ministério da Infraestrutura, no sentido de assegurar de que os caminhoneiros pudessem fazer o transporte, que a logística funcionasse, postos de gasolina, restaurantes de beira-estrada, ou seja, não foi só dentro da propriedade, mas todo um processo da saída da propriedade até a chegada no destino final, quer seja no Porto Brasileiro, quer seja no supermercado. Então, eu estou muito contente e orgulhoso desta atitude verdadeiramente patriótica. Cresceu nos primeiros meses deste ano e a pergunta que todos, e que eu creio o senhor deve ouvir no mínimo 3 ou 4 vezes essa pergunta, diante de todo esse cenário, os reflexos da pandemia, o que esperar daqui adiante da produção agrícola brasileira? Olha, essa questão ela não é fácil de responder, porque o agro brasileiro, Cristiano, ele é muito grande. Nós temos um país continental e não é só a soja, não é só o gado. Nós temos um país das frutas tropicais, das hortigranjeiros, do etanol, da energia. Então, eu diria assim, de uma maneira geral, esse VBP mostra que o agro, olhando ele, a floresta à distância, não individualizado, foi muito bem, foi muito bem. 700 bilhões de reais é um número fantástico, né? E a boa notícia, nós vamos continuar crescendo, né? Para o ano que vem, as primeiras projeções são de que nós vamos ter mais área plantada e que nós temos uma expectativa de chegar até 265 milhões de toneladas, só para comparar com este ano, foram 252 milhões de toneladas. Então, nós estamos em franco ritmo de expansão e, mais interessante, é uma expansão que nós vamos fazer vertical, porque todo esse aumento que está sendo projetado, de quase 8% na produção, vai significar apenas 1 milhão de hectares a mais. Ou seja, nós estamos tirando mais da mesma área por conta da tecnologia aplicada, por conta do domínio da agricultura tropical. Então, eu diria que dentro de toda essa pandemia, de todos os segmentos, o agro é o que vai se safar de uma maneira melhor. No mundo inteiro isso está acontecendo. E tem um fator adicional, Cristiano, que é interessante comentar, que é essa pendenga aí entre Estados Unidos e a China. Isso está longe de estar resolvido. Então, certamente, nós vamos ser beneficiados nessa discussão aí e não vai ter um fim muito fácil. E isso já está se refletindo no aumento, esse ano, expressivo das exportações para a Ásia. Outra coisa, doutor Paulo, que eu gostaria de, ainda dentro das perspectivas aí, na abertura da Agrotins, nós tivemos a presença da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que é para o agronegócio um dos grandes ganhos aí nos últimos anos. Ela vem realmente desenvolvendo um excelente trabalho. E eu gostaria que o senhor falasse da expectativa do Plano Safra, que o Plano Safra que contribui muito aguardado, com uma expectativa muito grande e tende, a partir do Plano Safra também, a gente conseguir ter um planejamento um pouco melhor da produção agrícola daqui para frente, não, doutor Paulo? Cristiano, essa aí é a grande expectativa. O governo está anunciando para meados de junho o anúncio do novo plano. Mas eu quero começar, e eu estou fazendo isso em todas as oportunidades, fazer uma reverência à nossa ministra. Eu acho que é importante, porque normalmente a gente só vê as coisas que não funcionam, a gente gosta de botar defeito nas pessoas, e quando a gente tem uma pessoa do tamanho, do quilate desta nossa representante do agro, como a ministra Tereza Cristina, que é engenheira agrônoma, que tem uma história dedicada ao agro, é mãe de família, avó, liderou a nossa
a Frente Parlamentar da Agricultura, e é muito razoável nas colocações dela. A gente não pode deixar nenhuma oportunidade sem fazer referência a isso aí e sem elogiar o trabalho dela. Esse é o primeiro ponto. Segundo, nós sabemos de que ela está trabalhando junto com a equipe econômica para tentar encontrar um ponto de equilíbrio entre um plano que continue incentivando os nossos produtores a investir em tecnologia, a ampliarem as suas atividades, ao mesmo tempo em que isso ocorra dentro de um ambiente de taxas de juros mais razoáveis, né? Nós estamos vivendo um ambiente de uma inflação que está na ordem de 3%, 3,5% talvez, é o que estão esperando para o fim do ano, uma Selic de 3%, com projeção até de poder ser menor. Então, nós precisamos compatibilizar essa taxa com a taxa do empréstimo. Eu acho que 8,5%, como é hoje, é muito alto, está fora. Nosso agro não tem essa capacidade para pagar esse tipo de taxa de juros. E a minha recomendação para o governo, e não preciso fazer para a ministra, que ela é a defensora, mas para a equipe econômica, é de que se tem um setor na agricultura, se tem um setor na economia brasileira que tem a capacidade de reagir rapidamente, Cristiano, é o agro. Aqui, em um ano, você investe e dá o retorno. Nenhum outro segmento, nem do serviço, nem da área da indústria, tem essa velocidade de payback, como se fala, de retorno de investimento. Então, a minha expectativa é de que venha quantidade de recursos suficientes para dar esse ânimo e com taxas de juros que sejam mais razoáveis do que os 8,5% que nós temos hoje atualmente. E o Plano Safra também interfere diretamente no mercado de máquinas agrícolas, que é o que o senhor conhece também e muito bem. Em 11 de março, a OMS ela decretou a pandemia, ou seja, nós já caminhamos aí para 3 meses. Nesse período, presidente, como reagiu o setor, como sofreu o impacto o setor e como está atualmente o setor de venda de máquinas agrícolas? Nós, obviamente, estamos no meio dessa pandemia, nós não estamos assistindo ela de camarote. Obviamente, como nós estamos vinculados ao agro, que foi considerada atividade essencial, os impactos estão sendo menores do que outros segmentos econômicos, né? Agora, o ano, sem dúvida nenhuma, não vai ser igual ao ano passado. Nós tínhamos uma expectativa que o ano de 2020 pudesse repetir e até ser melhor do que o ano de 2019, mas nós estamos vendo de que esse mercado não vai se recuperar, até porque, Cristiano, nós estamos no meio do processo, né? Essa luz ainda não apareceu no final do túnel, nós ainda não atingimos o pico, como outros países que começaram antes na pandemia. Então, a pergunta que vale $1 bilhão é quanto tempo essa pandemia ainda vai interferir no nosso dia a dia. Nós vamos carregá-la, ela, talvez até por anos, mas aí, na hora que vier a vacina e tiver mais gente já com anticorpos contra esse vírus, a coisa fica mais normal, como tantos outros vírus que circulam no nosso entorno. Mas, nesse momento, não tem uma vacina, não tem luz no fim do túnel, não atingimos o pico da parte de contágio, então nós vamos ter ainda meses bem difíceis pela frente. Por isso que nós vamos, 2020, ser impactado, o setor de máquinas nas suas vendas. Agora, é interessante, Cristiano, também mencionar de que essa é a minha visão agora, eu tenho uma expectativa de que, como os agricultores estão planejando uma safra melhor no ano que vem, no próprio trabalho de acompanhamento de mercado mostra que há uma possibilidade muito séria, muito firme, de termos 8% a mais de produção de grãos e crescimento em várias outras frentes. Nós vamos ter, provavelmente, um último trimestre desse ano mais ativo e entrar em 21, sim. 21 eu tenho uma expectativa de que seja um ano que vai ser cheio, longe dessa pandemia, e o Brasil fortalecido
tem vários aspectos aí que é interessante considerar, por que eu tenho esse otimismo aí. Primeiro, eu não acredito que essa discussão Estados Unidos-China vai ter uma solução nos próximos meses, né? Tem a eleição americana, ninguém sabe como é que vai ser o negócio. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, essa pandemia assustou os asiáticos, assustou um monte de países, né? E eles vieram correr aonde? Aonde tem, qual é o porto seguro hoje em termos de alimento no mundo? É o Brasil. É o único país que tem tecnologia, tem sanidade naquilo que produz e capacidade para reagir. Então, vários países vieram correndo rapidinho fechar contratos para compra de carnes, todo tipo de carnes e mais grãos. Então, essa combinação de que nós vamos ainda absorver parte da exportação que seria feita pelos americanos, mais esse medo de que vai faltar alimento na mesa de vários países asiáticos, vai ser o indicativo para 21 e 22 muito fortes, como eu já vinha afirmando há algum tempo, até antes da pandemia. Eu sempre vi em 21 e 22, 2 anos que vão ser os melhores da década para os nossos agricultores. E por que a Ásia, Cristiano, só para terminar essa tua pergunta, por que a Ásia é tão importante? Porque 65% da classe média mundial está nessa região. Ali nós temos a população concentrada, ali nós temos ali 3, 4, 5 bilhões de pessoas, o mundo tem hoje 8, desses 8 ali tem 5 ali localizados na Ásia, e tem o dinheiro. Então, onde você tem gente e dinheiro, tem consumo e não se substitui até hoje ainda a comida. Por isso que o Brasil vai ser altamente favorecido no pós-Covid com essa questão da exportação de produtos. E eu quero aproveitar a experiência do senhor, 40 anos na área do agronegócio, e do seguinte sentido. O senhor, em uma entrevista recente, disse que o agro garantia um superávit de quase $1 trilhão em 10 anos. Detalhe, com toda a didática que o senhor tem, o que isso impacta na vida de cada brasileiro, em termos de distribuição de renda. Ou seja, nós começamos essa conversa falando sobre o agro cumprindo o seu papel e até mesmo algumas pessoas, alguns setores críticos ao setor, obviamente reconhecendo a importância do agronegócio neste momento aí de total caos que estamos vivendo. Detalhe, por favor, presidente, o que isso impacta no comércio, no pequeno, no médio, no grande comércio e na vida de todos nós? O Brasil é o país do agro, não tenho dúvida nenhuma, e é o setor que, quando você vai para o mundo afora, você pode levantar a cabeça e falar com todo orgulho, porque nós temos a tecnologia que foi desenvolvida pela Embrapa, né? A Embrapa, que está com 47 anos, ela é a grande locomotiva de tudo isso, né? Nós fizemos o nosso centro-oeste fértil, viável, né? Você está em Palmas nesse momento. Palmas há 40 anos atrás não existia. Hoje nós estamos discutindo um novo polo de produção agroindustrial do Brasil. Então, o agro é a locomotiva deste Brasil. E eu queria só, para a gente não generalizar o que nunca é bom. Existem pesquisas, Cristiano, que mostram de que o cidadão brasileiro urbano ele tem grande admiração pelo agro. Ele entende essa força do agro, esse progresso do agro. Existem grupos, né? Grupos que, obviamente, têm posições contrárias ao agro, mas eles são movidos a interesses, né? Tem países, os europeus, de uma maneira geral, têm uma agricultura subsidiada ineficiente, obviamente, eles veem no agro brasileiro uma ameaça. Então, eles começam a levantar esse tipo de coisa e por aí afora. O Brasil tem também vários grupos ativistas que estão atuando de maneira
acho até prejudicar o país, né? Mas não é a população brasileira, ao contrário, a população brasileira ama o agro e percebeu agora o quanto ele é importante. Eu acho que também, Cristiano, eu queria deixar bem claro uma coisa. Nós temos que separar o que é o agro responsável, consciente, eficiente, né? Que faz a sua tarefa, e aquelas coisas que são contravenção, né? Se estão continuando a queimar na Amazônia, ou derrubada ilegal da floresta amazônica, ou na Serra do Mar, isto é caso de polícia. Não pode o agro ser culpado por uma exploração de madeireiras. Não pode o agro agora ser imputado ao agro coisas ilegais. Nós somos da legalidade, nós fazemos as coisas da maneira correta. Agora, em cada setor, você tem pessoas que nem sempre rezam pela mesma cartilha. Você tem na área vários profissionais que você vê, maus profissionais, e também tem no agro. Agora, o agro brasileiro, como entidade, como instituição, ele é sério, é responsável e é altamente desenvolvido. E é isso que importa nessa hora. E a outra coisa também, eu acho que nós temos que olhar mais para a Ásia, né? Se nós olharmos onde está a classe média e aonde está a população, eu não tenho que ficar batendo boca com gente que tem interesse contrariado, mas que no final das contas não é mais não tem a relevância para o nosso país quanto os mercados da Ásia. Presidente, a questão da digitalização, o senhor com a experiência aí na venda de máquina, quando terminar essa pandemia, que a gente espera que ela termine o mais breve possível, teremos um novo normal. Nesse novo normal, como se insere o agro dentro no aspecto também de digitalização, ou seja, a internet no campo? Essa evolução, o país está preparado, presidente? Olha, essa é uma boa pergunta, mas eu vou ter que dissecar ela, vou ter que dividir em pedaços, né? A digitalização, ela pressupõe conectividade, né? Então, vamos começar de trás para frente. Conectividade é a capacidade da gente poder usar a tecnologia em qualquer lugar onde a gente estiver. Nós sabemos que o Brasil, ainda na conectividade urbana, tem grandes problemas. Provavelmente aí em Palmas, você cruzando um bairro para o outro ou saindo um pouco fora de Palmas, nós vamos ter problemas de perda de sinal e o celular não vai estar funcionando. Isso não acontece só em Palmas, mas no Brasil inteiro. Então, isto é uma oportunidade. Se nós não temos conectividade nas cidades, muito menos no campo, e essa vai ser uma grande ação que vai ser fruto de trabalho no pós-Covid, né? Nós vamos ter que trabalhar nisso aí, porque senão toda essa tecnologia que hoje está sendo disponibilizada vira enfeite de máquinas. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, a questão da digitalização, nós vamos ter, Cristiano, na minha visão, um trabalho misto. Nós não vamos nunca, nós somos latinos, nós precisamos apertar a mão, eu preciso olhar no teu olho, e é tão bom um abraço. Não vamos substituir isso nunca. Mas nós também vamos, em certos momentos, como este e em outras ocasiões, tentar fazer coisas de maneira diferente. E aí vai entrar o digital. O digital não é novo no Brasil. Nós estamos, a John Deere já está há 15 anos trabalhando com piloto automático, por exemplo, né? O que é o piloto automático? É eu saber aonde está a máquina, né? Hoje, todas as máquinas que são vendidas pela nossa empresa, elas possuem piloto automático, né? Porque tem um monte de satélites que antes eram usados para fins militares, que depois da Guerra Fria ficaram voando aí e foram convertidos para fins civis. Então, o piloto automático. Depois do piloto automático vem a outra pergunta. Agora eu sei onde a máquina está, com uma precisão de 2 centímetros, né? Eu sei onde mas eu quero falar com a máquina.
E aí nós criamos, as empresas criaram várias plataformas de conectar as máquinas. Mas para funcionar, precisa do digital, precisa da conectividade. Então, em vários lugares do Brasil, as próprias fazendas, as usinas, enfim, criaram seus torres e montaram a cobertura digital, né? Nós também, só para complementar essa pergunta, que é muito boa, nós montamos nos últimos meses, antes da pandemia, 30 centros que são de monitoramento das máquinas, a gente chama de Centro de Suporte às Operações. Então, são sistemas em que os nossos concessionários, eles têm, então, uma equipe que monitora as máquinas no campo 24/7, ou seja, eu todos os dias, ela que estiver trabalhando, e as máquinas hoje estão tão evoluídas, Cristiano, que elas emitem alertas antes de terem um problema. Então, tem alerta amarelo, tem alerta vermelho, então elas vão, e aí o concessionário pega essas alertas, né, esses alertas e, puxa, é um alerta vermelho, superaquecimento do motor. Liga para o cliente, liga para o operador da máquina e diz, olha, temos aqui um alerta de superaquecimento, vamos dar uma olhada no que está acontecendo. E por aí vai. Então, isso aí já está operando, isso vai entrar agora a todo vapor, né? A digitalização veio para ficar. E tem um outro aspecto, a digitalização, primeiro ela vem para facilitar a vida, né? Mesmo aqueles de idade mais avançada, que tem um pouco de restrição ao digital, rapidamente vão descobrir que esse troço é bom, isso funciona e melhora a nossa vida. Tanto é que hoje nós temos aí, todo mundo tem o WhatsApp, que é uma plataforma digital, todo mundo aprendeu a usar isso aí, né? A segunda coisa, Cristiano, extremamente importante, é que a idade média do agricultor brasileiro é de 45 anos. E aí, na região onde você está, no centro-oeste, Mato Grosso, Tocantins, lá na oeste da Bahia, Mato Piba, né, é 36 anos a idade. Nós estamos vendo aí um êxodo rural reverso. Um monte de menino e menina que saíram do campo, foram estudar na cidade, estão descobrindo que no campo, na família, tem mais oportunidades. Tudo isso é um outro fator de aceleração desse processo da digitalização. Presidente, muito obrigado. Infelizmente, a gente poderia ficar aqui o dia todo com toda essa experiência e conhecimento do senhor, com muitas informações relevantes aos homens e mulheres do campo, mas eu gostaria de encerrar por aqui. Nós temos uma programação ampla e muito útil também aos produtores que nos acompanham Brasil afora. Quero agradecer muito a sua participação aqui, presidente. Paulo Renato Hermann, CEO da John Deere, muito obrigado mesmo aí por todas as suas considerações, sua verdadeira aula aqui nesta Agroteams, logo já na sua manhã de abertura. Um bom dia e nós teremos muito ainda a manter contato e eu gostaria que o senhor ficasse também ligado aí na programação da Agroteams 100% Digital 2020. Presidente, bom dia, muito obrigado. Muito obrigado, Cristiano, pela oportunidade. Já até peguei as receitas aí que vocês estão passando. Mas se você me permitir um minuto, eu gostaria só de fazer um fechamento, né? Eu acho que é importante que os nossos agricultores tenham muito cuidado nessa crise. Então, eu sempre falo, cuidado com caixa, né? Ninguém sabe quanto tempo isso vai durar. Cuidado com caixa, né? Caixa quebra a empresa. Então, não vamos sair gastando mais do que precisamos. Se sobrar dinheiro, invistam no negócio de vocês. Não tem nada hoje no Brasil que dê melhor retorno do que investir no agro, né? Terceira coisa, comprem produtos brasileiros, né? Nós temos bons produtos de tudo que é tipo e tem muita empresa que vai precisar disso aí para não quebrar, para não demitir. Acabei de receber agora há pouco, Cristiano, acho que vale a pena até mencionar, que a Valduga ganhou um prêmio num concurso de champanhes, né, o espumante, como a gente chama no Brasil, na França, em Paris, e foi classificada como o melhor champanhe do mundo. Valduga é brasileiro. Então, tá um outro exemplo. E, finalmente, Cristiano, solidariedade. É hora da gente dar as mãos. Nós vamos ter muita gente que vai ter grande problema, sofrimento com desemprego, sofrimento com empresas
que vão quebrar, e nós vamos precisar nos irmanar, dar as mãos, porque juntos nós seremos mais fortes, sairíamos mais rápido desse momento. E o agro tem essa tarefa. O agro foi menos impactado, por isso ele tem que abraçar todos e vamos caminhar juntos, porque esse Brasil tem um grande futuro pela frente. Presidente, que fechamento excelente, viu? Muito obrigado, tenha um bom dia e muito obrigado mesmo aí por sua participação. Muito obrigado pelo convite. E continue na programação da AgroTeam 100% Digital 2020. Nós teremos muita coisa boa ainda pela frente. Nós vamos agora a um rápido intervalo comercial e, na sequência, Gleis Nascimento retorna aqui na condução de uma vasta programação útil ao homem e mulher do campo. Eu volto, até mais.